Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Livraria Benfica. Nossa entrevistada especial de hoje é a paulista radicada em Fortaleza, Marisa Medeiros. Ela atua em diversas áreas artísticas: teatro, poesia, prosa e cinema. Em Portugal, publicou vários livros. Também se especializou em escrita de roteiros para cinema, televisão e novas mídias. Faz parte da equipe de roteiristas do canal Q. Marisa Medeiros conversa com a jornalista Mônica Silveira sobre sua obra literária. Pois é, Soraya, é um prazer muito grande receber aqui no programa a Marisa Medeiros, escritora, roteirista, dramaturga, que morava em Portugal e agora está aqui em Fortaleza, para nossa alegria, e com alguns livros que ela vai mostrar para a gente, romances com temas bem fortes. Qual foi o primeiro, assim? Boa noite, querida. Obrigado, primeiramente, por essa oportunidade. Pronto, o primeiro foi o Na Contramão, né? Como você disse, são livros que eu gosto de trabalhar com temas mais fortes, porque eu acho que quando você desconhece, você tem medo, e quando você conhece, você consegue abraçar. Depois eu venho com Depois do Naufrágio, né? E Laços. O interessante é que a ordem de escrita e de lançamento em Portugal e no Brasil são diferentes, porque o primeiro livro trabalhado, o primeiro livro escrito foi o Na Contramão e foi o último a ser lançado cá. Isso que é interessante. Você disse que um puxou o outro. É verdade. Na verdade, e também eu gosto de fazer um trabalho na narrativa. O Na Contramão, ele é narrado na primeira pessoa, e eu gostei tanto de uma personagem que eu falei, eu preciso fazer uma história para esta personagem, porque ela cresceu muito, que ela seria um contraponto. E aí eu lancei o Depois do Naufrágio. Eu entrei numa farmácia e eu vi um anúncio sobre doação de medula óssea. E fui pesquisar e achei tão interessante saber que você pode doar para uma pessoa que está lá na China. Eu posso pôr isso numa história? E por que não, a Júlia? Não é? Então nasceu Depois do Naufrágio, que gosto também de poder desmontar essa questão do universo interior humano. Por exemplo, ela é uma personagem que ela tem uma personalidade muito forte, com fortes convicções, com valores altíssimos, né? Claro, com toda a amabilidade. No entanto, quando ela passa por essa doença, ela acaba reconhecendo, porque é a mesma coisa quando você vive fora do teu país. Quando você volta, os teus amigos, cada um, né, parece que perdeu o bonde. E a mesma coisa acontece quem tem essas doenças muito longas. Então, quando ela retorna, né, já saudável, começa a se recuperar, ela vê que aquela vida que ela conhecia já não existia mais. Então, ela fica frente a frente com o lado sombra dela. Então, Depois do Naufrágio é exatamente o que acontece depois de uma experiência como essa. E o livro Laços, que foi um livro que foi também pedido pela Ilga Portugal, sugerido, né, que eu escrevesse, sobre a relação das famílias homoafetivas. E eu acho ele interessante porque é importante você olhar todos os lados, né? Os pais biológicos, os parceiros dos pais biológicos, né? Então, eu acho que eu consegui trazer isso para dentro de uma realidade. Então, acho que a literatura é isso, né? A arte é isso. Maravilha. Temas que são atuais, né? Que a gente passa aquelas literaturas clássicas que falam de outros momentos, e esses estão falando da gente agora, né? Do que está acontecendo no mundo, as transformações, né? Como é que você começou a escrever? Qual foi o primeiro passo, assim? Quando a minha mãe contou essa história, eu fiquei completamente assustada. Estávamos inclusive em Natal, que a minha família tem algumas terras lá, estávamos numa fazenda, e eu vi na televisão uma reportagem sobre Raquel de Queiroz, e que eu vi que uma mulher poderia escrever, e eu falei, eu posso fazer isso, né? E aquilo foi muito chocante. Aos 12 anos, eu escrevi a primeira peça teatral horrível, sobre Tiradentes na escola. E a partir daí não consegui mais parar, não dá. Faz parte de quem eu sou, né? O resto é compromisso. É claro que você escolhe qual é a narrativa que você vai usar, qual é o público que você deseja atingir, né? Eu tomei uma decisão de escrever para pessoas
de qualquer escolaridade, né? Não tenho aquela estética com as palavras, né? Então são literaturas rápidas, são literaturas com muitos acontecimentos, com muitas aventuras, né? Embora eu não abra mão dos meus clássicos, né? E você tem assim alguns prediletos, alguns escritores que você diria que lhe influenciaram de uma certa forma também? Tem. E é claro que cada um desses escritores fazem parte de um momento, de um contexto na vida. O primeiro e mais marcante, com certeza, foi Érico Veríssimo com Olhares e Ilhos do Campo, que eu tenho a primeira edição até hoje. Que Sanduíche escrevia-se com W, né? Era bem interessante. Adoro Graciliano Ramos em Vidas Secas, também tem aquela primeira edição que eu li guardada, as 7 Chaves. Drummond, Garcia Lorca, Gabriel Garcia Marques, né? Não abro mão de Cecília Meirelles, Clarice Lispector, embora que da Clarice eu confesso ser muito amante dos contos dela, né? Acho que você tem um mergulho fantástico ali, e digo até o meu predileto, Perdoando Deus, que ele é lindo, não é? Mas é muito importante a leitura para quem escreve, é fundamental. Exatamente. Primeiro porque para você fazer diferente ou pensar fora da caixa, você precisa saber como é feito, né? Se eu quero fazer um bolo, por exemplo, sem fermento, eu preciso saber como é fazer um bolo com fermento. E também não tem como você trabalhar numa coisa qual você é apaixonada se você não experimentar. Para mim não faz sentido, né? Você também tem experiência no teatro e no cinema. Como é que é essa experiência? Bom, são as minhas outras paixões. Pronto, eu tive a oportunidade de estrear alguns espetáculos de minha autoria e direção em Portugal, né? Foram 5 espetáculos fantásticos, em que me aproximaram também da literatura brasileira, na Mulheres do Brasil, que foi uma peça assim que passava desde Chiquinha Gonzaga até Raquel de Queiroz, né? Então, Patrícia Galvão também, que não faz parte do movimento literário, nem do movimento antropofágico, embora ela convivia, né, com os artistas, mas Cecília Meirelles, Clarice Lispector, então trouxe todas elas no palco, né? Tive também Esse Corpo é Meu Obrigado, que eu pude ter um contato com essa linguagem do que chamo do feminismo, não é? Eu tive uma experiência fantástica. Confissões, Música e Poesia, que me inspirou a escrever Confissões de uma Louca, né? Que na verdade é para assinar com Matilde. Então tem uma coisa bacana. No cinema eu fiz 2 curtas-metragens que hoje fazem parte do acervo do Arco, não é? Que é o Afterpeikar, que é a Sala das 7 Beldades, que ele é baseado num conto de Nizam Gandjavi, que é um poeta do Azerbaijão, né? Ele escreve sobre o papel da mulher na sociedade, né? Então eu fiz esse estudo que eu achei assim fantástico, né? E depois eu fiz a Arte do Telegrama, que é inspirado num texto do Jô Soares, que é Da Difícil Arte de Redigir um Telegrama, que é fantástico também, né? Sensacional. Agora, quem quiser adquirir seus livros, como é que faz? Está nas livrarias, redes sociais? Pois é, tem nas livrarias, eu trouxe até uma listinha que a editora me passou, mas tem também disponível na Amazon e tem também em formato e-book. Marisa, e você já tem novos lançamentos, quais são os próximos lançamentos? Então, no próximo semestre, pela editora PEL, vai ser lançada uma coletânea de Confissões de uma Louca, né, que tem alguns poemas inéditos, alguns que fizeram parte da antologia também, que me deram o título de poeta contemporâneo, que eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, e também fazer parte de uma antologia de contos, que são 13 contos de 13 escritoras selecionadas, né? É bacana, eu gosto de saber que eu consegui chegar até esse espaço e que tem uma estrada muito grande pela frente, né? Com certeza, ainda muito, muito longa. Marisa, eu queria encerrar você lendo um dos seus poemas, é possível? É sim, olha. Então, peraí, deixa eu pegar cá o telemóvel. Olha, eu trouxe um inédito para você. Partir, chegar, ir. Na bagagem, estradas percorridas nas entrelinhas de um verso. Muitas vezes simples, outrora desastrados, algumas vezes até desesperados. Ir, sem saber onde chegar. Na mente, apenas lembranças de momento. Na alma, tatuagens de frases esquecidas. Que lindo, parabéns. Adorei. Marisa, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário e volte sempre. Muito obrigada, minha querida. O prazer é todo meu poder estar aqui com você.
No próximo bloco, Ana Virgínia Furlani fala da sua relação com as cozinhas e como estes espaços vêm sendo impactados pela arquitetura. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.